Bom dia, pessoal. Eu me chamo Rafael Teófilo, sou ortopedista e traumatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro da Sociedade Brasileira de Coluna, né? Eu fiz ortopedia no Instituto Dr. José Frota, aqui em Fortaleza, e fiz coluna no INTO, no Rio de Janeiro, certo? Aqui eu vou dar uma aula sobre escoliose para vocês, tá? Escoliose principalmente idiopática. A aula está bem didática, alguns já conhecem essa aula, né? Que só mudei algumas coisas, muito pouco aí, para vocês entenderem bem. Ela está bem explicativa mesmo, como um resumo do Campbell. Foi feita como o Campbell, né? Pelo Campbell, tá? Então vamos lá. Escoliose, né? Primeiro vamos tratar o que é a definição de escoliose, né? Escoliose é o desvio lateral da coluna em relação à linha média, né? Maior que 10 graus quando mensurada em um raio-x e associada à deformidade rotacional no plano sagital, né? Essa é uma definição da SRS, né? E o nome mesmo escoliose significa tortuoso, certo? Vamos falar da classificação etiológica da escoliose, né? A primeira classificação que a gente vai falar hoje aí, né? É a classificação etiológica, né? A primeira delas é a idiopática, né? Que é o que a gente vai falar aqui na aula, tá? Que é de causa desconhecida, mas tem a escoliose congênita, tem a escoliose neuromuscular e a escoliose sindrômica. Outra classificação é quanto à estruturação da curva, né? A curva ela pode ser estruturada ou não estruturada. Estruturada é uma curva rígida com alterações anatômicas, né? Os pedículos são displásicos, tem alterações na sua forma, tá? E curvas não estruturadas, que é aquela curva flexível, secundária a uma patologia, às vezes sem rotação, tá certo? E sem alteração anatômica das vértebras. E desaparece quando a causa é tratada, né? Às vezes uma curva secundária a outra curva ou alguma outra patologia. Escoliose, falando da escoliose idiopática em si, né? A gente tem a classificação quanto à idade, né? Muito importante saber essa classificação, né? Que é a classificação quanto à idade de 0 a 3 anos, infantil, de 4 a 10 anos, juvenil, e de 10 a 20 anos a escoliose do adolescente, tá certo? Classificação quanto ao início do aparecimento da manifestação, da deformidade. Ela pode ser de início precoce, antes dos 5 anos, tá? E de início tardio, acima dos 5 anos, certo? As de início precoce, né, que é a early onset, elas têm um comprometimento cardiorrespiratório mais importante, então tem que ter uma avaliação melhor nesses casos e um acompanhamento mais criterioso, tá certo? Por isso coloquei aí o asterisco e por isso que eles fizeram essa classificação aí. Escoliose idiopática infantil, né? A escoliose idiopática infantil, ela é até menores de 3 anos, tá? Homens mais comum do que mulheres. E a curva torácica convexa esquerda é predominante, tá certo? Existe associação com plagiocefalia em curvas com início antes dos 6 meses, tá? Uma deformidade da face. O retardo mental está associado em 3% dos casos. Hérnia inguinal em 7% dos meninos com curva progressiva. E também tem uma associação importante com luxação congênita do quadril, né? E cardiopatia. Nesse artigo, né, eu vou dar algumas pinceladas de alguns artigos, né? Esse aqui de 1983, só para ilustrar, falar que a história natural da escoliose idiopática infantil poderia ser alterada realizando decúbito prono nos bebês de 0 a 3 anos. Tá? Algumas deformidades, como ser muito plástica, muito flexível, elas poderiam mudar com a mudança do decúbito. A história natural da escoliose idiopática infantil, as curvas autolimitadas, se caracterizam 85% dos casos, né? E as progressivas faz parte de 15% dos casos. O risco de progressão é alto
em pacientes acima de 1 ano e o índice de resolução é de 90% em pacientes menores de 1 ano. Quais são os fatores de progressão de acordo com James? Um dos fatores de progressão é um COB maior do que 37 graus na primeira consulta, aquela criança que chega a 37 graus na primeira consulta, ela já tem um risco, um fator de progressão, né? Assim também como tem um paciente de 0 a 3 anos ali que tem uma curva compensatória presente naquela curva principal. Sobre a escoliose idiopática infantil, a gente tem que lembrar bem para vocês do ângulo e as fases de meta, tá certo? O que é o ângulo de meta? É o ângulo formado entre uma linha perpendicular, como está aqui na ilustração, tá? Entre uma linha perpendicular entre a placa terminal da vértebra apical com a linha traçada no eixo do colo à cabeça da costela. Então, é entre a vértebra e a costela, tá? E o ângulo costovertebral é o ângulo de meta, mesma coisa. E o DACV é a diferença do ângulo costovertebral. O DACV maior do que 20 graus, tá? Como tem na ilustração aqui, ó, ângulo de concavidade menos o ângulo da convexidade, maior ou igual a 20 graus, tem um mau prognóstico. É uma curva evolutiva, que progride, tá certo? E outra coisa que temos que lembrar são as fases da cabeça e da costela na figura aqui abaixo e na ilustração aqui abaixo. Tá? Na figura a gente vê bem a fase 1, fase 2. Fase 1 avaliar a diferença do ângulo costovertebral e a fase 2 já caracteriza como uma fase progressiva. Como é a fase 2? A costela está sobreposta na coluna vertebral, como vocês estão vendo na ilustração. Acho que mais na frente aqui vai ter melhor. Então, sobre a escoliose idiopática infantil, esse trabalho falou o quê? Né? Esse trabalho do Rio de Janeiro, né, brasileiros. Então, o que é que ele disse? Eles avaliaram a acurácia do ângulo de meta e concluíram o quê? Que as curvas fase 1 com o DACV, né, que é um ângulo de meta menor do que 20, tem uma resolução de 99% dos casos. Já as curvas fase 2 ou DACV maior do que 20 graus tem uma progressão em 98% dos casos. Opa. Tratamento da escoliose idiopática infantil. Né? O tratamento, quando o COB é menor do que 25 graus e o ângulo de meta menor do que 20, o que a gente faz é somente uma observação, 6 em 6 meses, para ficar avaliando. Quando curvas progressivas, o que a gente pensa em fazer? Gessos seriados, órteses pré-moldadas, hastes de crescimento, porque não pode fazer nessa idade ainda, de maneira alguma, fusão, tá certo? Nenhum tipo de fusão nessa idade, tá? E as ortodésias, é o que eu estou falando, tem o tempo certo, tem que ver a função pulmonar, tem que ver o fenômeno de Vira-Braquim, tá certo? Tem que lembrar bem desses fatores. Agora falando da escoliose idiopática juvenil, né? Ela é de 4 a 10 anos, curva torácica é mais comum para a direita, tá? Mais progressiva do que a escoliose idiopática do adolescente, né? A escoliose idiopática juvenil ela é bastante progressiva. No estudo de Loster, ele mostrou que 67% dos pacientes com menos de 10 anos demonstraram progressão da curva. O risco de progressão é de 100% para pacientes com menos de 10 anos e curvas acima de 20 graus. Tá? Ele demonstrou no estudo dele. Tratamento da escoliose idiopática juvenil. Né? Menor de 20 graus é observacional, você realiza consultas de 4 a 6 meses. Curvas progressivas, né? Como é que caracteriza uma curva progressiva? É uma alteração de 5 a 7 graus entre uma consulta e outra. Você tem que considerar o Milwaukee ou o OTLS, tá certo? E os critérios para cirurgia, né, de acordo com o Robson McMaster, vértebra apical entre T8, T9 e T10 e o risco é 0 e 1. E menores de 8 anos, você não pensar em fazer artrodese, né? Tem que fazer haste de crescimento, que são cirurgias que podem ser feitas nessa idade, porque não tem o pulmão ainda maturado. E 9 a 10 anos de idade você pode sim fazer já a fusão, anterior ou posterior. Escoliose idiopática do adolescente agora, né? Escoliose idiopática
do adolescente, ela é a mais comum, né, das três, tá certo? Ela é comum, acontece em maiores de 10 anos. A curva torácica geralmente é para a direita e ela é mais comum em mulheres, tá? A causa é desconhecida, né, pelo próprio nome já diz, mas tem uma predisposição hereditária multifatorial e tem várias teorias genéticas, crescimento esquelético alterado, fatores biomecânicos, disfunção hormonal. Então tem várias teorias aí que vocês vão ver no campo. História natural, né, da escoliose idiopática do adolescente. O que é a história natural? É a evolução natural da doença sem ser submetida a qualquer tipo de intervenção. Né? Você deixa a doença seguir o rumo dela sem interferir em nada. Né? Isso é a história natural. E qual a importância da história natural? Ela faz uma análise crítica do tratamento e todo tratamento deve alterar de forma positiva a história natural da doença. Tá certo? Vamos lá. E os fatores de risco de progressão que a gente tem que saber na escoliose idiopática do adolescente é sexo feminino, tá? Crianças pré-menarca, sinal de Ricci zero, magnitude da curva, quanto maior a curva, mais risco de progressão. Curvas duplas têm mais risco de progressão do que curvas simples e curvas torácicas, maiores do que curvas lombares. Tá? Essa questão do pré-menarca, Ricci zero, você tem que entender que isso é devido ao crescimento. Né? O paciente que é pré-menarca e sinal de Ricci zero, ele ainda tem um fator de crescimento, ainda tem um potencial de crescimento muito grande. Então, quanto maior o crescimento, quanto mais a paciente for submetida ao crescimento do esqueleto, maior a chance da coluna progredir a sua deformidade. Tá certo? Marcadores de maturidade, como eu já disse, o sinal de Ricci, que é a apóstolo da crista liga, que a gente avalia, tá certo? Ela se fecha mais ou menos 18 a 24 meses. A menarca, que é a primeira menstruação da criança, né, da adolescente, ela acontece um ano após o pico de crescimento. Então, aquela paciente, ela cresceu, que sangrou, né, teve a primeira menstruação, então já é um sinal de que ela passou pelo pico de crescimento. E a cartilagem triradiada, que fecha mais ou menos no pico de crescimento, Ricci zero. Aqui a gente vê a ilustração do Ricci, vocês vão ver melhor depois aí. Ricci 0, 1, você tem que ver, avaliar de lateral para medial. Ricci 5, ele já tem a fusão de toda a cartilagem da crista ilíaca. Então vocês vão dar uma olhada melhor aí, vão dar uma lida aí. A escoliose idiopática adolescente, o risco de progressão na fase adulta, né, sobre a escoliose idiopática, quais são os riscos? A curva torácica maior do que 50 graus, tá? Uma curva lombar maior do que 30 graus. Além desses dois, tem também a rotação apical. Se for maior do que a vértebra apical, né, do ar, se for maior do que 30 graus, também tem um grande risco de progressão na fase adulta. E como é que mede essa rotação apical? Está aqui na ilustração. Você pega a vértebra do ápice e faz o ângulo de rotação da vértebra. Mortalidade, né? Acontece por morte por insuficiência respiratória, em curvas maiores do que 110 graus. Isso é mais comum, principalmente em pacientes do início precoce, né? Aqueles pacientes que tiveram início da escoliose com 4, 5 anos ali, que passou por toda a fase de crescimento, ela piorou muito e vai até 110 graus, então tem um risco de insuficiência respiratória. Ainda sobre a história natural, a gente tem que lembrar do estigma, o aspecto psicossocial, o estigma da proeminência costal. A dor, a incidência é semelhante a pessoas normais sem escoliose e raramente é incapacitante. Né? A função pulmonar, alteração no plano sagital e coronal da curva torácica principal, proporciona a maior perda da função pulmonar. Exame físico. Tem que ser feita a inspeção da pele, exame neurológico completo, não pode esquecer. Tá? O exame físico também contempla a inspeção de assimetrias, discrepância dos membros inferiores, descompensação do tronco, o prumo, né? Nivelamento dos ombros, elevação das escápulas, você vê essa inspeção tanto de lateral como atrás do paciente, né? E também não esquecer da simetria do triângulo de Tarly, como mostra bem aí na ilustração ao lado, na figura ao lado. Além disso,
não esquecer teste de Adams, tá? Que ele avalia a presença de gibas e a simetria das mamas, tá certo? Quais são os exames de imagem que devemos pedir, né? A radiografia é mandatória, a radiografia panorâmica da coluna PA e perfil e ortostase, e radiografias com inclinação lateral. Serve para quê? Para planejamento cirúrgico e para avaliar a flexibilidade dessa curva. Incidência de estagnária, o que significa? É a eliminação da rotação da curva, é como se fosse um perfil verdadeiro, né? Isso vocês têm no Campbell também, tudo isso tem no Campbell. É como se fosse um perfil verdadeiro, quando o feixe de raio-x entre 90 graus com a giba, tá? Incidência de estagnária. Ressonância. Para todos os pacientes de escoliose idiopática, eu preciso pedir uma ressonância? Não, não necessariamente. Né? A gente tem os critérios para solicitar, apesar de hoje em dia alguns serviços já pedir ressonância magnética para quase todos os pacientes, alguns colegas pedem, não tem receio disso não. E quais são os critérios mesmo que a gente usa? Curva torácica esquerda, dor intensa, tá certo? Que é uma foge do padrão, né? Dor intensa não é comum. Menores de 11 anos, anormalidade neurológica e escoliose congênita. Medição das curvaturas da escoliose. Como é que a gente faz? Qual é o método? É o método de Kolb, né? Isso, acredito que os R2 aí, os R3 já sabem isso sem dúvida, né? E o R1 tem que dar uma lida melhor aí, que eu explicar sem estar ilustrando ou fazendo um desenho para vocês fica um pouco mais difícil, mas localizar as vértebras terminais, que é a proximal e a distal, tá? A VT é a vértebra que mais se inclina para dentro da concavidade, tá certo? A vértebra terminal. Medir o ângulo formado pela linha perpendicular à placa inferior da VT inferior e à placa superior da VT superior. Pode usar também, quando você não visualiza bem as placas terminais, você pode usar a linha dos pedículos. E existe uma variação intra-observador de 5 a 7 graus. Isso aqui, para quem não sabe ainda, tem que pegar raio-x, tem que pedir para ir para os staffs, ou me manda e-mail, ou a gente, quando estiver fora dessa pandemia, aí a gente pode explicar melhor pessoalmente, com alguns raios-x, principalmente para o R1, que eu acho que o R2 e o R3 já manjam bem disso aí. Aqui é o ângulo de Kolb na figura do lado direito aqui, você vê como é que a gente mede, tá certo? E alguns conceitos que não podem passar em branco, né? Vértebra terminal, que são as duas, a vértebra apical, a vértebra proximal e caudal, né? E a vértebra apical, que é do ápice da curva, a vértebra neutra é aquela que não tem rotação, ela é neutra em relação à rotação, e a vértebra estável, que é absecada pela linha semissacral. Falando de escoliose idiopática do adolescente também, não podemos esquecer da avaliação da rotação das vértebras, né? É o método de Nashimura que faz isso, né? Ele mede a rotação vertebral no plano AP, né? E divide metade do corpo em 3 terços, né? O grau 1, pedículo, está no terço lateral, o grau 2 no terço intermédio, o grau 3 no terço medial e o grau 4 o pedículo está do outro lado. Como vocês estão vendo na figura aqui, dá para entender bem direitinho. Classificação, né? A primeira classificação descrita foi a classificação de King, né? São 5 tipos. A gente está aí, mas a que a gente usa mais é a classificação de Lenk, né? Ela avaliou 3 critérios: o tipo de curva, avaliou o modificador lombar, né? A questão da curva lombar, e o perfil sagital, né? Foi a diferença gritante entre a classificação de King e a classificação de Lenk foi que ela iniciou a avaliação do perfil sagital, tá bom? Isso vocês têm que saber aí de cor para fazer a prova, tanto prática como teórica aí do TEOT, tá? Mas isso aí, com a prática, com o tempo, vocês estão decorando aí sem esforço. É sobre o tratamento, né? O tratamento da escoliose idiopática adolescente. A gente realiza acompanhamento nas curvas menores de 20 graus, tá?
E se for um paciente adulto, se for menor de 40 graus, a gente acompanha. Quais são as indicações de órtese, né? Os critérios da SRS, né? A idade maior do que 10 anos, Hissem de 0 a 2, curvas de 25 a 40 graus e pré-menarca ou até um ano pós-menarca, né? A gente hoje já tem alguns artigos mais novos aí que mudou um pouco, né? Depois eu passo até para vocês aí, vou dar uma atualizada também, mas já havia por cima alguns artigos recentes sobre o Hissem 0 a 2. Hoje em dia a gente já considera o uso da órtese um pouco também com Hissem mais alto, né? 3 a gente já considera aí que não houve algumas mudanças aí recentemente. Mas para vocês, mantém assim, o Hissem de 0 a 2, 0 a 2, 0 a 3, a gente faz a órtese, tá certo? Aqui é uma ilustração do colete, para vocês verem, e o mecanismo que ele age, né? O mecanismo de 3 pontas, onde ele faz a força, onde está descrito aqui, ó, A, B, C, onde ele está aplicando a força, né? Tratamento, a indicação cirúrgica, né? De acordo com o campo, né? A curva acima de 40, 50 graus, 45 graus, a média, né? Lordose torácica, aumento da curva durante o crescimento, dores incontroláveis, deformidade estética significativa, né? Aí você avalia, né? Via posterior, via anterior, hoje em dia com o uso dos parafusos pediculares de última geração, a gente faz praticamente tudo por via posterior. E para finalizar aqui, a gente tem que falar aqui sobre os termos que talvez vocês não escutem muito na prática, mas que tem que saber, né? Estão um pouco obsoletos aí, mas você tem que saber. O fenômeno de virabrequim, né? Crankshaft, que é quando você faz uma artrodese posterior. Antigamente acontecia muito isso, né? Que ela faz uma artrodese posterior, mas a coluna na porção anterior dela, ela continua ainda a se contorcer. Então ela faz um fenômeno virabrequim, como está na figura B aí. Então ela atrás ela trava, atrás na parte posterior ela trava, mas na frente não trava. Então ela continua a contorcer na frente e atrás não. Então ela forma uma coluna toda contorcida, continua essa deformidade. Isso é um fenômeno de virabrequim. E o teste de Steinhara, né, que é o teste de despertar, o Wake Up Test, que hoje em dia é muito difícil a gente realizar, mas ainda tem alguns serviços que fazem, né, que hoje está sendo substituído pelo potencial evocado. Tá bom? E é isso, pessoal. Eu agradeço aí de novo a presença no programa da residência integrada de ortopedia de vocês aí. Tomara que essa fase que a gente não possa estar presente aí passe logo para a gente tirar algumas dúvidas, mas se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode pegar meu WhatsApp aí com algum residente aí do São Camilo, tá certo? E tirar alguma dúvida, ou então mandar um e-mail aí para rafaelteófilo@hotmail.com, né? Rafael com PH, como está no primeiro slide lá, tá ok? Então valeu, pessoal. Qualquer dúvida, a gente está aqui disponível.